Boa noite, irmãos, graça e paz. É muito bom estar com vocês essa noite aqui. E antes da gente fazer o uso propriamente da palavra, fazendo algumas considerações a respeito do texto que nos foi passado, eu de manhã em casa, eu estava no nosso momento devocional e eu li nesse presente diário, é um livro de devocional que algumas igrejas batistas têm usado, e essa me falou muito. Esse ano, se não foi a melhor, foi a mais contundente devocional que eu já li. E eu falei assim, que eu vou compartilhar com meus irmãos lá. Eu creio que me abençoou, né? Que é bom para nós, né? A gente quer sempre compartilhar. Eu gostaria que você prestasse atenção, que ela tem por título Grande Aventura. Está baseada em Mateus, capítulo 14, versículo 17. Então, os discípulos disseram a Jesus: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. Há textos na Bíblia que não dá para simplesmente ler e tocar a vida em frente. Eles incomodam, fazem refletir. Para mim, a leitura bíblica indicada para hoje está entre eles. Os discípulos estavam diante de uma crise e só conseguiam enxergar a solução racional, lógica: despedir a multidão faminta para que as pessoas pudessem procurar comida. Neles passou pela cabeça que confiar em Cristo poderia levá-los a presenciar uma manifestação sobrenatural de Deus. Posso citar ainda outros versículos desse tipo. Jesus respondeu a Marta: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. Ao que disse Jesus ao pai do menino endemoniado: se podes, tudo é possível ao que crê. Se, depois de todos estes, ainda lermos Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nossa situação fica realmente desconfortável, porque tantas vezes não vemos a ação de Deus. Com certeza não é falta de poder da parte dele. Sua graça é inesgotável, seu nome é poderoso para salvar, e sua fidelidade em cumprir suas promessas é absoluta. Também a nossa fraqueza e insuficiência em si não inviabilizam a ação divina. Em Cristo é possível superar os limites. O que falta então? Reconhecer a nossa incapacidade e confiar totalmente em Deus, crendo e obedecendo a sua palavra. Como os discípulos, podemos fazer muito mais do que simplesmente evitar o fracasso. Uma fé inabalável no Senhor nos impulsiona a não nos limitar à rotina e à lógica, mas a entregar-nos à grande aventura de fé que é andar em Jesus. Quem persegue esse desafio verá também os grandes alvos e metas que Deus tem para a sua vida. Deus é glorificado quando ousamos crer em suas promessas impossíveis. Vamos estar lendo, orando o texto. Estaremos aqui dando continuidade à série de palestras, de mensagens do Crescendo. Tivemos aqui o Crescendo no nosso relacionamento conosco, crescendo no relacionamento com Deus, e agora nós temos... Obrigado, meu Senhor. E agora nós estaremos dando continuidade ao tema Crescendo no relacionamento com a nossa família. E nesse momento eu gostaria de fazer uma oração. Eu gostaria que nós orássemos pelas famílias. E eu gostaria que, enquanto eu estiver orando, você que conhece uma família que está com dificuldade, que precisa da intervenção de Deus, que você agora trouxesse à memória essa família. E uma coisa também, vamos abrir um parênteses. Nós realmente, normalmente em oração, a gente sempre ora por quem está com problema, não é mesmo? A gente dificilmente lembra de orar para quem não está com problema.
Então, nesse momento, eu gostaria de fazer um outro desafio a você. O segundo, que você lembrasse, se viesse à sua mente aquela família que você olha e é motivo de alegria para você. É uma família na qual você se espelha. Eu gostaria que você também lembrasse dela, para que Deus continuasse sustentando, para que amanhã nós não estivéssemos aqui orando por ela estar passando por algum tipo de problema, ok? Então você vai lembrar de uma família que está com problema, e você vai também trazer à memória aquela família que está tranquilo, que Deus está abençoando, que é uma bênção, não só para a sua vida, mas também aonde ela está, na comunidade em que ela está, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos, Deus, em nome de Jesus, nessa noite, em que nós continuaremos a falar sobre família, o nosso relacionamento com a nossa família, e hoje estaremos discorrendo sobre o tema, o propósito de Deus para a família. Nós queremos, em nome de Jesus, te pedir, Pai querido, para aquelas famílias que nesse momento vêm à nossa mente, que estão passando algum tipo de problema, que nós estamos suplicando para que o Senhor entre, Deus, com a tua providência, Senhor, nesse momento tão complicado, Deus, pelo qual, Deus, a sociedade passa, não só de Belfor Roxo, Senhor Deus, mas de todo mundo, Senhor. Famílias que estão enlutadas pela perda do ente querido, Senhor Deus, principalmente aí pela Covid, Senhor, que estão enfrentando dificuldades no relacionamento. Ó Deus, nós temos ouvido falar, ó Deus, que tem aumentado, ó Deus, o número de casos de violência, Deus, doméstica, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, toma essas famílias que estão com tipo de problema, Senhor. Falar com a tua providência, que estão com dificuldade, Deus, financeira, porque ó Deus, um familiar, ó Deus, está desempregado, e assim, ó Deus, está trazendo dificuldade, Senhor, para trazer o alimento para dentro de casa. Deus, em nome de Jesus, entra, Deus, com a tua providência. E agora também nós queremos pedir, ó Deus, para aquelas famílias que são exemplos para nós, que nós nos espelhamos nelas, nós as admiramos, Senhor, e nós pedimos, Pai querido, que o Senhor continue, Deus, a abençoá-las, Pai Santo, para que ela esteja sempre bem, meu Pai, para que amanhã, Deus, nós não venhamos aqui a orar, porque essa família esteja passando por algum tipo de dificuldade, Senhor. Toma em tuas mãos as famílias da igreja, Senhor. Oh Deus, nós sabemos que a fúria do inimigo contra as famílias é muito grande, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos as famílias em tuas mãos, pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor possa blindá-las, ó Deus, com o teu manto santo, com o teu sangue, Deus, para que, ó Deus, toda seta, toda tentativa do inimigo de trazer dissensão, Senhor, Deus, possa ser jogado por terra, em nome de Jesus, Senhor. Nós decretamos, Deus, a falência de toda, ó Deus, investida do inimigo contra as famílias, principalmente da tua casa. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém, Senhor. Irmãos, o texto que nos foi passado, ele encontra-se no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 2. O versículo de número 18. E depois estaremos lendo do 21 até o 25. Eu gostaria que você acompanhasse, ou talvez até me perseguisse, né? Porque eu trouxe aqui propositalmente, eu trouxe na linguagem de hoje, e ela assim, para acompanhar talvez fica um pouco mais difícil, né? Mas eu gostaria que na medida do possível você pudesse estar acompanhando, tá ok, irmãos? E depois nós iremos pular lá para o capítulo 30, também de Gênesis, capítulo 30 e o versículo de número 30, tá bom? Vamos ler primeiro Gênesis capítulo 2, 18, diz assim: depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. 21. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo, enquanto ele dormia. Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar.
dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse, 23, então o homem disse, agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. 25. Tanto o homem como a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Agora vamos para Gênesis 30. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito, e Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado, mas agora preciso cuidar da minha própria família. Irmãos e irmãs, hoje nós estaremos falando sobre o propósito de Deus para a família, dentro uma ramificação do tema geral, crescendo no seu relacionamento com sua família, que o pastor Cláudio vem trabalhando. Quando a gente pensa em família, vem à mente algumas configurações. Eu fui pesquisando e vi que a ideia primeira, o conceito primeiro, a ideia primeira de família, até hoje houve algumas variações, e eu dei aqui o título de A Evolução do Conceito de Família, que ele não se trata de um conceito rígido ou imutável. Ao longo da história, já assumiu diversos significados. Atualmente, após debate, o direito brasileiro fundamenta-se no afeto, substituindo o anterior que se baseava no matrimônio e na procriação. Quando a gente vem à nossa mente, dependendo da idade, os mais antigos, vê família que surge, aquela sociedade que surge a partir do casamento, aí casa e tem filhos. Mas a coisa veio evoluindo, e hoje nós temos alguns tipos de família. A família tradicional nuclear, aquela que a gente está acostumado, que é o pai que trabalha e mantém, traz o sustento, e a mãe que fica em casa e cuida e é responsável pela criação dos filhos. E aí depois isso vai evoluindo, e a gente tem aí um outro tipo de família, que é aquela nuclear, pai, mãe e os filhos, mas ela é uma família estendida. E como seria isso? É o pai, a mãe, os filhos, mas aí já entra o quê? Os avós. Nós temos aquelas famílias, que aí avô, tio, primos, que fazem parte dessa família, que nós chamamos também de família. Aquela família matrimonial, que surge a partir do matrimônio, do casamento. Nós temos aí a família informal, que surge a partir daquela união, união estável. Um casal, ele se une e oficializa aquilo, a união estável, aí surge essa família que denominamos a família informal. E a família monoparental, que seria isso? Seria a criança, o jovem, o filho, com apenas um, ou a mãe ou o pai. A gente conhece muito isso, Ou porque ficou viúva, ou porque, infelizmente, o casamento não deu certo, e aí houve a separação, e aí essa criança, esse filho, fica com um dos cônjuges. E a reconstituída, quando pelo menos um dos cônjuges possui um filho de um relacionamento anterior. É uma nova relação, que não deu certo na primeira, aí a pessoa ela contrai um novo matrimônio, e ela traz o seu filho, e aí é uma reconstituição. E tem também aquela família anaparental. Interessante isso, Eu não tinha visto. É aquela família que não existe nem o pai nem a mãe, mas aí um dos filhos, ele toma, recai, ou porque ele abraça isso, mas ele acaba sendo o cabeça. Então essa família anaparental, que não possui a figura dos pais, mas ali os irmãos,
eles fazem ali a manutenção e cuida, e normalmente, né, surge ali um irmão, né, que toma conta, não necessariamente o mais velho, né? E tem a família unipessoal. Que seria isso? É aquela família que é formada por uma única pessoa, aquele que ficou viúvo, né? Ou então que não quer contrair um matrimônio, e ele ingressa numa carreira solo, e a família é só ele. Então nós temos aí a família unipessoal. Então nós vemos que ao longo da história a família vai tomando outras configurações, e talvez daqui a algum tempo nós temos aqui uma outra nomenclatura para um outro tipo de família que surge. Mas independente de como é formada essa família, se tem ali o pai, mãe, se tem pai, mãe, tem um tio, tem um agregado, ou se é uma família formada por um irmão, só os irmãos, não tem a figura do pai ou da mãe, independente disso, a família ela continua desempenhando a sua mesma função, o mesmo impacto na vida daquelas pessoas que a compõem. E o texto que nós lemos, e eu queria começar comentando, fazendo algumas considerações a respeito de Gênesis 30, que foi o texto que nós lemos por último, né? Vamos começar do final para o início. Eu creio que você conhece essa história, é a história de Jacó, quando ele já eu não diria saturado, mas ele estava incomodado com aquela situação, porque ele sai corrido, né? Você conhece a história? Ele sai corrido de casa porque ele fez ali uma situação e passou o irmão para trás. A ideia da sua mãe, né? Deu a ideia, ele acatou a ideia de passar por conta da primogenitura. E ele vai porque o irmão dele estava muito chateado, estava esperando a morte do pai para fazer justiça com as próprias mãos, desculpe. E aí ele sai, a mãe fala para que ele fosse para a casa de Labão, o irmão dela, tio dele, e ele vai para ali. Aí ele conhece Raquel, ele, né, gostou, se apaixonou, e ele falou: olha, eu vou trabalhar 7 anos, e aí, aquela história que os irmãos conhecem, ele trabalhou 7 anos, quando ele ia tomar posse da bênção, o sogro falou para ele: ó, não é assim, a nova não casa na frente da mais velha. E aí ele trabalhou mais 7 por ela, pela a mulher dos seus sonhos, e aquela situação estava confortável, porque os irmãos sabem que ele trabalhava, e cada vez que ele acertava alguma coisa com o sogro mudava a regra do jogo no meio do campeonato, e aquilo estava ali, e ele queria ter a vida dele, ele queria ter a sua carreira solo, e ele num tom de desabafo, ele fala para o sogro: olha, eu trabalhei, e através de mim você foi abençoado. Naquele episódio, você lembra quando ele tratou com seu sogro, que só determinada ovelha iria ser dele. Aí ele faz naquele truque ali, né? E aí as ovelhas que caberiam a ele se multiplicam. Aí o sogro, né, mudou de ideia, e aí novamente, porque a bênção estava sobre ele, a bênção de Deus, e ele sai, e você percebe nessa história que a situação dele era tão desconfortável, que em dado momento, quando ele tem que conversar com as suas esposas, ele vai para o quintal, para conversar sós, porque eu acho que ali as paredes tinham ouvido, e ele vai para ali, aquilo estava desconfortável, aquela situação, e ele sai, e ele fala agora para o sogro dele: olha, eu trabalhei para o senhor, mas agora é a hora de eu trabalhar para mim, é hora de eu ter a minha vida. Hoje eu estou aqui, mas eu estou trabalhando para o senhor. A minha família é a extensão da sua. Eu quero ter a minha família. E algumas considerações a respeito desse episódio nos fazem refletir e que servem para nós. Eu pude ver aqui a questão a preocupação. Quando é que eu vou trabalhar para a minha própria família? Ele fala para o sogro. E eu pensei conosco que a nossa família, o plano de Deus para a família é que nós tenhamos atenção redobrada. E eu alistei duas situações, e eu creio que se eu perguntasse aqui, alguém teria outras ideias também, não só essas duas, de que nós temos que ter o máximo de atenção para as nossas famílias. E eu alistei aqui: o primeiro são os perigos que a família enfrenta,
nós vemos aí que como nós falamos aqui a respeito das transformações e as nomenclaturas que as várias famílias estão recebendo devido às questões que envolvem a família, umas são fatalidades, outras são problemas, né, de ordem familiar, de relacionamento, e que as pessoas elas não sabem contornar aquela situação. Abrindo um parênteses, né? Eu não sei quantos aqui já conversaram com uma pessoa que é divorciada. Eu já tive essa oportunidade de conversar, independente se esse divórcio vem via adultério ou de outra maneira, mas a situação é sempre a mesma. As pessoas saem do divórcio, elas saem com aquele sentimento de derrota, porque ninguém casa para separar, né? Ninguém casa para separar. Mesmo nós que estamos casados há muito tempo, e surge, né? Eu não sei se aqui tem alguma família que nunca teve algum problema, né? Se talvez tenha, talvez a nossa aqui seja a primeira, né? Aqueles problemas, dificuldades que surgem, né? E que faz a gente refletir. E se a gente não tiver, e dependendo do problema que a gente enfrenta, se a gente estiver centrado em Deus, o pensamento que vem é embora, meter o pé, não é mesmo? E acontece isso, nem mais porque nós temos o Senhor que faz a gente caminhar aquela segunda milha, e a gente lembra, não só dos votos que nós fizemos diante do homem de Deus, mas Deus trabalha na nossa vida, e a gente começa a ver um outro ponto, conta talvez até 1 milhão, e aí aquela situação vai sendo diluída, aí nós conversamos ali, e a coisa se fica mais serena, não é mesmo? Então, quando você conversar com alguém que foi divorciado, a história mesmo é aquele sentimento de derrota, porque na separação não faz nenhuma diferença se quem errou mais foi A ou foi B, não faz a menor diferença, porque no casamento é o tipo de relacionamento em que não existe vencedores e derrotados, ou todo mundo ganha ou todo mundo perde, não importa dizer quem está certo ou quem está errado, todos os dois sairão machucados. Então nós temos esses perigos que estão rondando a família, que nós temos que ter muito cuidado. A mídia bombardeando, dizendo que não vale a pena, dizendo que casamento é fracassado, não vale mais estar casado. São esses perigos que se tem. Quando o pessoal que tem filho na mesma idade que eu, ou que já nasce, o filho que nasce já no boom da internet, vai entender o que eu estou falando. Antigamente, pessoal mais antigo, você poupar o teu filho da má companhia era você não deixar andar com o filho do vizinho, que se você achasse que o filho do vizinho não era boa companhia, não é? Você chegava e falava para ele: olha, eu não quero que você ande com fulano, e era só você fazer isso, basicamente é isso. Mas hoje não, hoje a má companhia entra na sua casa via internet. E eu tenho um sufoco, eu creio que quem tem filho ou neto na idade dos meus, também tem isso. Você tem que estar gerenciando ali o que teu filho, dando uma incerta, vendo o que ele está assistindo na internet, porque tem a questão da pedofilia, e não só pedofilia, mas também as más companhias, esses grupos que tem aí, então tem bombardeado a família. Nós temos que ter cuidado com as companhias que nós temos, e a gente podia aqui enumerar muitos perigos que estão rondando, que estão atacando as famílias, e por isso nós temos que ter atenção. E um outro ponto baseado nesse versículo é o gerenciamento. Não só perigo, mas o relacionamento, para que mantenhamos um relacionamento saudável, requer. Você que está criando filho, né? Na idade aqui dos meus, desculpa estar dando com um exemplo, mas eu estou dizendo assim como um parâmetro de nos situando no tempo e no espaço. Você vê ali, você tem que estar cuidando do teu filho. Olha, não pode, é aqui, ali, castigando, orientando, chamando na conversa, botando de castigo. Por quê? Para que ele chegue naquele ponto que você entende ser certo. Você tem que estar ali. E o relacionamento também é isso. Vira e mexe, o pessoal fica naquele DR, né? Discutindo a relação.
ali em dado momento, aí tem certas coisas que o esposo fala que a esposa não entende, e vice-versa, né? E aí fala, eu não entendi isso, fazendo aquele gerenciamento. Requer também a nossa atenção para que o relacionamento possa crescer de forma saudável, chegue a um fim desejado, no ponto que nós queremos que chegue. E agora vamos lá para Gênesis 2:18. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Eu trouxe essa tradução por causa desse o finalzinho desse versículo. Como alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. E eu quis pensar aqui na questão do equilíbrio. A função, o plano, o propósito de Deus para a família, eu vejo que também é o equilíbrio. A família é o local, não é o único local onde nós aprendemos, onde o nosso caráter ele é formado, onde nós somos, onde o mundo, nós conhecemos o mundo, nós aprendemos as nossas primeiras experiências. E nós temos no casamento a função individual de cada membro. E a Bíblia ela nos ajuda a isso. E você lembra lá em Efésios capítulo 5, do versículo 22 do capítulo 5, até o versículo 10 do capítulo 6, ali você tem a função de cada membro da família, registrada ali, nos ajuda a entendermos qual a nossa participação nessa sociedade chamada família. E a função é que nos dar o equilíbrio, porque às vezes nós vemos quando o casamento não vai bem, nós não estamos bem, nós ficamos desequilibrado, alguma coisa em nós não fica, o modo como nós vemos determinada situação, nós reagimos a determinado estímulo, ele não vai bem, porque nós estamos desequilibrados. Nós vemos que casamentos, famílias que têm algum tipo de família, de algum tipo de problema, ele produz indivíduos que também gerarão problemas, e aí vai acontecer nos filhos, desvio de condutas. A criança ela se espelha no pai. Estou falando aqui de uma família normal, né, nuclear, né? No pai, o exemplo que ele quer seguir. E se esse pai tiver algum tipo de desequilíbrio, vai passar para o filho, ele vai reproduzir, seja violência, aquele pai que é muito violento, ele vai ser um marido violento. Aquele filho, aquele pai que tem outro tipo, vícios, normalmente ele vai enveredar por aquilo, ou se não, ele vai, olhando o exemplo que o pai deixou, ele vai querer não seguir aquilo. Meu pai já é falecido, tenho muita saudade do meu pai, mas em muitos casos meu pai era um exemplo a não ser seguido. Quando às vezes certas coisas, eu lembro do meu pai, eu falo, não, eu não posso agir como meu pai agia. E assim somos nós. Então, na família, nós temos que ter o propósito de Deus, para a família, para que haja um equilíbrio, possamos aprender o equilíbrio. E nesse versículo também, agora eu pulo para o último ponto, que é da questão da completude, que é um sinônimo de plenitude, onde o indivíduo atinge o ápice de seu amadurecimento. Eu continuo aqui no versículo, Gênesis capítulo 2, versículo 18, onde o indivíduo atinge, o ápice de seu amadurecimento, porque na família não é o único local, mas é um local onde as experiências, elas estão mais ao nosso alcance,
quer queira, quer não, a gente vai amadurecendo ali, porque nós estamos fazendo parte daquilo ali, nós interagimos, nós influenciamos e sofremos também a influência na família. Eu não sei, alguém disse certa vez, né, que nós crescemos, nosso desenvolvimento, e aí você cresce, você casa, você está namorando, e aí numa escala de 0 a 10, você está namorando, e aí vão te dar uma avaliação, 2,5 é o máximo. Aí depois você noiva, a tua pontuação sobe um pouco mais, o máximo 5. Você casa, a tua pontuação sobe mais um pouco, 7,5. E aí depois você tem filho, aí você atinge o patamar, é o 10. Porque você foi passando por aqueles estágios, e isso fez com que você amadurecesse. Por isso que muitos ditados dos antigos, né? Criança não casa. Porque você casar, você construir uma família, você tem que pensar muito bem. Você tem que estar muito centrado naquilo que você quer. E aí você vai construir a sua família, e você vai reproduzir a ideia de família que você tem. E aonde você adquiriu isso? Essa ideia? Da sua, basicamente. E se você, né, não tem a sua família uma referencial, você vai se espelhar numa outra família que você admira, de um amigo, de um colega seu. Você vai se espelhar naquilo ali e você vai construir. E às vezes existem problemas no casamento, porque muitas vezes as pessoas vão para o casamento com uma ideia distorcida. Eu costumo pensar, né, porque na pessoa que casou, né, o pastor, quem celebrou o seu casamento, né, fala aquele discurso e fala para você e passa as orientações, mas no dia a dia é que são elas. Muitas coisas você vai colocar em prática, outras você não vai lembrar, e outras não foi falado para você, você vai aprendendo meio que no erro e no acerto, e você vai se aprumando, e aí às vezes, né, tem alguns tipos de problema, e você precisa de ajuda, e você procura o pastor, ou você procura alguém que possa te orientar. E eu falo, às vezes, quando eu penso que alguém vai casar, e eu falo assim, se alguém me pedisse um conselho, alguma ideia, eu falaria, você escolha alguém em que você deve confiar, para que naquele momento em que você estiver passando com algum tipo de dificuldade no seu casamento, uma pessoa experiente, você recorra a ela. Às vezes pessoal que casou aqui ou que vai casar, tem a preocupação de escolher os padrinhos, né? Aquelas pessoas que fazem parte. Alguns escolhem pelo poder aquisitivo, né? Mas normalmente você escolhe para aquela pessoa que tem a ver contigo, não é mesmo? Mas independente do número de padrinhos, talvez você vai contar com um só, né? Aquela pessoa que estava ali o tempo todo, roeu o osso com você, e naquele momento que você enfrenta dificuldade, você vai recorrer, fulano, eu estou com dificuldade, me ajuda aqui, ora por mim. Aí você abre o seu coração, ela vai ouvir, vai te aconselhar. Por isso é importante, né, que nós, como os casados, tenhamos alguém que a gente confie, para nos abrirmos, para que possamos compartilhar e mantermos a nossa relação saudável na medida do possível. Por isso que eu botei aqui a questão da completude, a plenitude do nosso relacionamento, da nossa vida. Lá nesse local, aonde nós vamos atingir o ápice do nosso amadurecimento, nós vamos passar, e quando nós olharmos para trás, nós veremos o quão amadurecido nós estamos, e nós vamos refletir, e vamos ver, se eu voltasse no tempo, eu não faria isso, não faria aquilo, e esse pensamento, essa decisão, ela vem a partir do amadurecimento que você tem, e que o casamento, a família nos propicia. Então nós vemos aqui que o plano de Deus para a família é também, entre outras coisas, que nós venhamos a atingir essa plenitude dos nossos sentimentos, das nossas experiências. E eu concluo, independente de como é formada a família, o seu papel ultrapassa as 4 paredes da nossa casa. Por isso Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A família é a primeira instituição responsável pela socialização dos indivíduos.
É através da família que nós entendemos como a sociedade ela funciona. E através da nossa relação familiar, nós vamos encarar o mundo, a sociedade já municiado. Teremos dificuldades, iremos aprender, iremos continuar na base do erro e do acerto. Mas nós, através desse primeiro contato, muitas experiências não nos pegarão desprevenidos, porque a família nos deixou essa bagagem. Então eu vejo que o propósito de Deus para a família é nos preparar, entre outras coisas, para enfrentarmos o dia a dia, as dificuldades que nós encontraremos pela frente, e seremos, como Deus falou para Abraão, em ti, em nós, através da sua, da minha, da nossa família, nós haveremos de abençoar outras famílias também. Amém? Essa palavra que eu queria compartilhar com você, eu gostaria que você prestasse atenção e entendesse que a sua família, Deus tem um propósito muito maior do que as nossas necessidades individuais. Elas ultrapassam a nossa onde nós estamos, e ela alcança aí uma amplitude maior. Amém, irmãos?